Queridas irmãs, queridos irmãos, formulo a todos votos de segurança e paz em Cristo Jesus. Nosso estudo bíblico de todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. Hoje, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 1 a 6. O tema, a missão dos 12. Como sempre, fazemos a leitura com as reflexões que se seguem e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Almas queridas, Mima, Maria Helena, Edneia, Patrícia Helena, Rosa, alegria tê-las conosco nesta hora tão preciosa. Vamos destacar alguns pontos, sem a pretensão de esgotar todas as possibilidades de estudo. Quero chamar a atenção para o versículo 1, o verbo colocado logo no início, e convocando, convocar, tem vários significados, dentre eles, chamado, alistamento. Afirmo com toda a convicção que todos os espíritos encarnados e desencarnados, vinculados ao planeta Terra, estão sendo chamados pelo Cristo para a vida no Evangelho desde há muitos milênios. Não há um só espírito que esteja esquecido, marginalizado. Todos somos chamados
todos os dias através de 1000 modos. Este momento mesmo representa mais um chamado, mais uma oportunidade de nos alistarmos entre aqueles que pretendem seguir e servir o Mestre, servindo aos seus irmãos de humanidade. Mas dia chegará que o chamado será de tal forma intenso, veemente, definitivo, que haverá de constranger-nos. Quando então deixaremos tudo para nos dedicarmos integralmente ao Mestre e à sua causa, compreendendo que este deixar merece reflexão. Ninguém precisa desprezar os compromissos terrenos para dedicar-se ao Mestre. Pelo contrário, também obedecemos ao Senhor, também obedecemos ao Evangelho na fidelidade aos nossos compromissos terrenos, convocando os seus 12 discípulos. Ele não está aqui fazendo uma convocação geral, como acontece nas palestras, nos estudos. Aqui trata-se de uma convocação direta, específica, para 12 companheiros, 12 cooperadores, 12 irmãos que amavam o Mestre e que já desde algum tempo haviam se decidido por segui-lo e por servi-lo, porque mais se pede, mais se espera do discípulo, portanto, daquele que confessa seguir o seu Mestre, do que daquele que é uma presença eventual em um templo religioso ou em outro departamento da vida na terra. Uma coisa é uma lembrança esporádica da espiritualidade, outra coisa é a entrega, o devotamento até o sacrifício, passando também pela renúncia. E esses discípulos foram se capacitando, foram se preparando para o ministério, até este momento, quando o Cristo acentua-lhes, aumenta-lhes a espiritualidade, a mediunidade, o magnetismo, que na expressão bíblica consta como a palavra virtude. Jesus tinha poder para acelerar de algum modo o desenvolvimento, a educação dos seus poderes magnéticos, mediúnicos, espirituais. E foi o que ele fez, capacitando-os ainda mais para o ministério, dando-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. Não nos impressionemos com a expressão demônio. À época
não se tinha uma compreensão clara sobre a espiritualidade. E até mesmo as doenças psíquicas eram atribuídas aos demônios, os conflitos psicológicos, a obsessão, evidentemente. Então, tudo quanto não se conseguia ter uma explicação sensata, lógica, atribuía-se aos demônios. E, figuradamente, podemos dizer que os nossos medos, nossas culpas, nossos remorsos, nosso estresse, nossa ansiedade, são nossos demônios. E temos, como já estudamos aqui, uma legião de tormentos íntimos, que nada tem a ver com a influência dos desencarnados em estado de sofrimento. Temos uma legião de perturbadores dentro de nós mesmos por conta dos pensamentos e sentimentos negativos demoradamente acalentados por nós mesmos e para curarem enfermidades. Nossos comentários são breves e despretensiosos, como sempre. E faço agora uma outra pausa breve para também abraçar Augusto Luiz, Nadir Faco, Zilda Pontes, Irma Finati, e sugerir a todos que não possuam que adquiram uma Bíblia, que tenham nos nossos estudos uma Bíblia ao alcance. E outra sugestão mais fazemos nesta hora: quem puder e desejar, coloque um copo com água próximo do celular, do notebook, do computador, para que a espiritualidade possa magnetizar esta água, implementando nela substâncias medicamentosas para os nossos males físicos, psíquicos e espirituais. No versículo 2 está bem explicitada, em poucas palavras, o em que consistia a missão dos 12: pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Vejamos que a prioridade não era a cura das enfermidades. A prioridade era a apresentação da mensagem que representa o reino de Deus. Também já estudamos aqui o que consta em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19, quando o mestre, vamos a esse texto, quando o mestre, Lucas, capítulo 4, versículos 18 a 19, quando o mestre em Nazaré, numa tarde de sábado, lê o que está escrito no capítulo 61 do profeta Isaías, anunciando assim o advento, a chegada do reino de Deus na terra. Leio para todos. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração,
para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Cristo inaugura o reino de Deus naquela tarde de sábado, na sinagoga em Nazaré, e põe-se a trabalhar por este reino de Deus, e vai convocando um a um os seus discípulos, até formar este grupo de 12, capacitando-os, preparando-os, orientando-os, estruturando-os, para que oportunamente eles pudessem se colocar como multiplicadores da mensagem, da pregação no entorno do reino de Deus. A partir daquele momento, já não seria somente o Cristo a apresentar o reino, mas o Cristo mais estes 12. E através dos dias, dos meses, anos, o Mestre ia alargando este grupo. E nós encontramos na Bíblia o grupo dos 70 discípulos, o grupo dos 500 discípulos. Versículo 2 do capítulo 9: e enviou-os a pregar o reino de Deus. Casando este pensamento com Lucas 4, 18, 19, temos que eles deveriam falar sobre Deus, que deveriam evangelizar os pobres, observando que pobres de evangelho somos todos nós. Os discípulos haveriam de curar os quebrantados do coração. Quebrantados do coração somos todos nós. Os discípulos haveriam de pregar a liberdade aos cativos. Cativos somos todos nós, cativos dos instintos, cativos das paixões, cativos dos erros que voluntariamente praticamos. Conceder a restauração da vista aos cegos, não somente aos cegos físicos, mas aos cegos espirituais que não enxergam a verdade, especialmente os cegos voluntários que teimam em não enxergar a luz, a verdade, o bem. Pôr em liberdade os oprimidos, oprimidos somos todos nós, e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, o Evangelho era o perdão de Deus chegando para todas as criaturas da terra. Era esta mensagem que os discípulos haveriam de apresentar a toda a gente. Falar sobre Deus, evangelizar as almas, curar os enfermos, libertar os oprimidos, os cativos, falar do Deus perdoador, do Deus misericordioso e bom, apresentando um conceito totalmente diferente do Deus odiento, rancoroso, egoísta, vingativo, aquele Deus antropomórfico no qual os judeus acreditavam até então. É toda uma reformulação da teologia e da filosofia religiosa vigentes à época. Eles iriam apresentar o Deus Pai, previdente, providente, justo, bom, misericordioso, perdoador, o Pai que renova as oportunidades de reajuste, de corrigenda, de crescimento.
e por acréscimo de misericórdia, eles ainda teriam a mediunidade de cura para aliviar ou curar os enfermos físicos, psicológicos e espirituais que encontrassem pelo caminho. E Jesus os previne, como vemos no versículo 5, e se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles, porque nem todas as almas querem notícias do Evangelho do Cristo, nem todas as almas estão desejosas de uma conversão, de uma modificação de rumo, de uma alteração de postura. E o Cristo não violenta a ninguém. É por isto que, esclarecendo a massa, disse para ela numa outra passagem: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser ser meu discípulo. Ele foi muito claro. Não quer ser discípulo do Mestre? Não seja. Quer adiar este encontro ou reencontro com o Mestre? Pode adiar, arcando com as consequências deste adiamento. Prefere a sombra e não a luz? Prefere o mal e não o bem? Prefere a preguiça e não o trabalho? Prefere a acomodação e não o avanço? Jesus não pratica violência contra nenhum de seus irmãos. É claro que pela vontade do Senhor, a nossa adesão a Ele e ao Evangelho seria agora, hoje, neste momento, nas circunstâncias em que nos encontramos. Porque amanhã será já um pouco mais tarde. E de hoje para amanhã, sem o Cristo, quantas complicações novas, quantas aflições novas e inúteis que poderemos gerar pelo adiamento indefinido da nossa aproximação com o Mestre. E Emmanuel, comentando sobre este repúdio, sobre esta recusa que os discípulos poderiam encontrar, nos orienta assim como consta do capítulo 71 do seu livro Pão Nosso, que tenho aqui à mão. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. E Emmanuel escreve: os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando
desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. E ele conclui: se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, porque a perda de tempo em sentenças acusatórias, tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras, acaso, que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Todos anelamos que os nossos afetos caminhem conosco, sigam conosco, mas se por enquanto este ou aquele afeto, esta ou aquela pessoa não deseja acompanhar-nos na marcha para o bem, na marcha para a luz, na marcha para o Evangelho, na marcha para o Cristo, entendamo-lo e respeitemo-lo, certos de que a vida, em nome de Deus, em nome do Cristo, saberá encontrar mecanismos, meios para o despertamento desta alma tardia, desta alma indiferente, preguiçosa, egoísta, que por enquanto não pretende vincular-se ao nosso programa de redenção. Profunda gratidão a todos e estejamos atentos para os chamados que chegam para todos nós, através de um amigo, de uma música, de uma palestra, de uma mensagem volante, de um estudo qualquer. São chamados estes que se dão diariamente, de mil formas, que são percebidas por aqueles que não estão dormindo na indiferença para as coisas do espírito imortal. Grande abraço
com votos de segurança e paz em Cristo Jesus. Assim seja. Agora beberei a minha água magnetizada pela espiritualidade. Faça o mesmo em seu benefício.